Olá, eu estou aqui com a minha cultura de kefir de água e nesse vídeo eu vou coar para fazer a troca do kefir de água. Não vou mostrar a troca toda porque eu já fiz isso em vários vídeos, não tem muito segredo, mas nesse eu vou simplesmente coar para poder mostrar como está a minha cultura. Então, aqui onde eu moro faz bem calor, mesmo no inverno, e eu noto que a cultura acaba sentindo um pouco isso. Então, eu estou morando em Goiânia, região aqui centro-oeste, e mesmo no inverno a temperatura atinge aí durante o dia 30 graus fácil, 32 graus. Então, mesmo no inverno faz calor. Dificilmente a temperatura aqui fica abaixo dos 20. Então, lógico, na madrugada acaba baixando um pouco mais, mas por estar dentro de casa, acaba tendo uma proteção térmica e um isolamento que não chega à cultura. Então, eu estou aqui, a última fermentação que eu fiz, eu utilizei 250 ml de água, uma colher de açúcar mascavo e uma colher de grãos de kefir. Então, eu vou coar e o que eu notei? Olha como fermenta, olha, tem bolinhas aqui na superfície. Então, a fermentação está ocorrendo de maneira intensa. O que eu penso que isso prejudica? Isso vai fazer com que os grãos fiquem menores, mais miúdos, por causa da fermentação intensa. Então, eu acho que eu posso começar a testar aqui, talvez até utilizar a metade, a quantidade pela metade de grãos para poder compensar aí esse efeito da temperatura e não ocorrer uma fermentação tão intensa. Dá para ver aqui grãos boiando, a camada de espuma. Pode acontecer de formar película ou mesmo fiozinhos aqui. A minha cultura não tem formado biofilme, está bem límpida. Lógico, o açúcar que eu estou utilizando ele é um açúcar bem limpo. Como eu digo, eu faço fermentação utilizando esse airlock, eu coloco uma água aqui, então vira uma válvula que só sai o CO2 da fermentação, não entra oxigênio, então eu faço fermentação anaeróbia. Isso pode impactar sim na cultura. Eu não vejo muita diferença, mas teoricamente pode impactar. Vários fatores podem impactar na verdade, e em casa é difícil controlar isso. Então, eu acho que não é motivo para se preocupar. Então, eu vou coar aqui, dá para ver ali que tem uma sujeirinha, dá para ver, olha, tem quase uma nata de bolhas ali. Então, eu vou despejar o líquido, olha, o líquido bem claro, cristalino, olha, dá para ver a sujeira, as impurezas desse açúcar. E aqui está a minha cultura. O que eu não está me agradando nessa cultura? Os grãos não estão muito cristalinos, eles estão levemente opacos, estão pequenos, ou na verdade um tamanho médio. Está fermentando muito bem, como eu mostrei. O cheiro da fermentação, antes eu havia relatado que era de polvilho azedo, e agora é um cheiro mais para o lado do alcoólico e do acético. A fermentação parece que deu uma mudada, parece que a cultura deu uma adaptada, e os grãos estão pequenos. O que eu não gosto muito do aspecto dessa cultura, não estou gostando, é porque ela não está cristalina, ela está meio opaca, mas está multiplicando e está fermentando muito bem. E lógico, tem aqui as impurezas. Então, para a próxima fermentação, eu vou utilizar essa quantidade, que deve dar quase 2 colheres de grãos, para 500 ml de água e 2 colheres de açúcar, sendo uma de demerara e outra de mascavo. Esse líquido aqui fermentado eu vou tomar, eu vou colocar na geladeira e vou tomar, não vou saborizar, vou tomar ele dessa maneira mesmo, apenas gelar, porque não dá para tomar um negócio azedo e quente, ainda mais no calor daqui. E eu vou utilizar o demerara que eu tenho aqui, e eu estou utilizando esse açúcar dessa marca, um açúcar mascavo integral da marca Doce Bem, que ele é bem líquido, já está no fim. Em breve eu vou trocar de marca e testar outro. E a cultura tá fermentando, como eu disse. Então, eu vou lavar esse pote, olha, não tem sujeira, mas tem esses fios, como se fosse uma natinha, uma pequena película que se formou, devido, provavelmente, à fermentação intensa, por causa da temperatura. E eu vou lavar esse vidro com água, detergente, passar esponja, enxaguar bem, e depois botar aí para fermentar. E eu estou fazendo as trocas a cada 24 horas. Eu cheguei a fazer alguns testes de deixar fermentar
por 2 ou 3 dias, mas eu acabei vendo que talvez isso possa ter até diminuído o tamanho dos grãos aí de kefir da minha cultura, e eu fiz esse teste para ver se a água mudava a consistência, ficava um líquido mais viscoso, mas não aconteceu. Eu já ouvi várias pessoas relatarem que a água ou o líquido fermentado ficou viscoso, grosso, gelatinoso, mas isso nunca aconteceu comigo, então eu não consigo identificar qual seria a causa disso. A princípio, eu imagino que é a fermentação que fermentou muito além do ponto, as bactérias se desenvolveram muito, ou pode ser contaminação. Então, eu não posso falar com propriedade sobre isso, porque eu realmente nunca vi e eu tentei forçar isso e não consegui chegar nesse resultado. Mas agora eu vou terminar a minha fermentação e deixar fermentando, e amanhã talvez eu mostre o resultado e prepare alguma receita, talvez aí com maracujá.